Olá pessoal, bem-vindos à aula número 9 do nosso curso básico de Excel. Hoje nós vamos ver uma nova guia de ferramentas, tá? Que é a guia de ferramentas Inserir. Bom, aqui a gente vai dar uma olhada nas principais ferramentas, não vamos passar em todas elas, mas nós vamos ver aquelas que você possivelmente pode mais utilizar, beleza? Bom, a primeira delas aqui é com relação a tabelas dinâmicas. A gente vai fazer uma aula futura sobre isso aqui, não vamos falar disso hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ilustrações, tá? No Excel a gente consegue inserir, por exemplo, imagens, tá? Então, por exemplo, se você clicar nesse botão aqui, ó, imagens, ele vai abrir uma caixinha e aí você pode escolher uma foto, uma imagem que você queira pôr e seleciona ela e clica no botão inserir. Tá? Então, o que vai acontecer? Na célula onde estiver o mouse, onde estiver selecionado, ele vai colocar uma imagem. Tá? E você pode redimensionar essa imagem simplesmente clicando e arrastando. Ok? Note que se você pode arrastar ela para qualquer lugar também. Mas note que onde você estiver colocando a imagem, o que está na célula você não consegue visualizar. Ok? Então vamos demonstrar aqui, ó. Então o que está lá na célula onde eu escrevi aqui OK, ele está sobreposto e você não consegue visualizar. Mas você consegue colocar imagens de qualquer tamanho no Excel, tá? Uma outra coisa que você pode colocar são os cliparts, né? Antigamente utilizava muito clipart, hoje em dia quase ninguém mais usa, mas é possível você colocar cliparts na sua planilha, né? Você também pode pesquisar aqui o clipart, né? Ele está dando uma mensagem que se quer incluir milhares de fotos e imagens do Microsoft Office. Eu vou colocar aqui que não, só para ele pesquisar o que tem aqui no Excel mesmo. Eu seleciono aqui e ele já insere automaticamente o que eu pesquisei e o que eu selecionei. Tá? Cliquei e ele já insere automaticamente. Beleza? Você também pode inserir formas, né? Então aqui ó, tem uma centena de formas que você pode estar colocando, por exemplo, linhas, né? Então eu quero colocar uma linha em algum lugar, é possível a gente inserir a linha. E aí você pode alterar e dimensionar essa linha para onde você quiser, tá? E quando você coloca uma linha, você também pode formatar ela, né? Então eu quero alterar a cor da linha, né? Quero colocar uma linha com uma cor diferente. Ou então você pode alterar a espessura dessa linha, né? Então você clica em contorno da forma, espessura, e aí você pode definir a espessura que você quer, ok? Você também pode transformar em traços, né? Então, tracejada. Você pode pôr setas na ponta dessas linhas, né? Então, observe que conforme eu vou passando o mouse aqui, ele vai alterando ah, a ponta da linha, ok? E você pode também colocar contornos diferentes ou deixar sem contorno. Sem, con sem contorno ele vai sumir. Legal? Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar alguns efeitos, né, de brilho. Tá vendo? Ó? Então ele coloca lá uma sombra, lá um brilho. Você pode colocar reflexo, né, para ele dar um reflexo, como se fosse um espelho, tá vendo? Ó? Você pode colocar sombra, né? Então uma sombra na seta. Enfim, tem vários efeitos aqui que é possível a gente colocar. Legal? Hum, Voltando aqui para a nossa inserção de informações, né? Então eu posso colocar quadrados, posso colocar triângulos, posso colocar estrelas, colchetes, enfim. São várias as opções de formas que a gente pode colocar e depois a gente vai fazer algumas aulas mais aprofundadas sobre esse tema. Legal? Uma coisa interessante é que quando você coloca uma caixa, por exemplo, você desenha essa caixa, tá vendo? Eu selecionei o quadrado lá, o retângulo, né? E aí eu posso desenhar o tamanho que eu quero. Okay? E aí tem a mesma coisa, eu posso formatar a cor dela, né? Posso formatar a cor de linha, né? A espessura da borda, maior, menor, os traços, exatamente igual a gente colocou na linha, né? E aí o interessante é que eu posso escrever dentro dessas caixas, dentro dessas formas, tá? Então eu posso escrever e além de escrever, eu também consigo formatar o texto, tá? Então, por exemplo, o preenchimento do texto aqui eu posso definir uma outra cor, ok? Eu posso colocar um contorno para esse texto e
colocar efeitos também, colocar reflexo, enfim, colocar tudo que eu consigo fazer para a caixa esse retângulo que eu criei, eu também consigo colocar para o texto. E aí também eu consigo aumentar o tamanho desse texto, né? Volto lá naquela primeira, na guia início, e aí eu consigo alterar o texto, o tamanho dele, centralizar na caixa, colocar em cima, colocar no canto, colocar no outro canto, colocar embaixo, enfim, eu consigo fazer diversas formatações no texto. Uma outra coisa legal quando você vai trabalhar com inserção de formas, né? É que habilita, quando você clica na forma, habilita esse botão aqui, essa guia formatar, que até então, se você estiver fora, ela não aparece, tá vendo? Não tem nada aqui. Mas se você clica na caixinha, ele habilita o formatar. E aqui é onde você consegue trabalhar com as formatações do objeto. Então você consegue girar ele, né? Tá vendo? Você consegue inverter ele verticalmente, horizontalmente. Você consegue diminuir ou aumentar o tamanho é, por por essa ferramenta aqui, tá? Então definir um tamanho exato. Enfim, existem muitas possibilidades para você inserir formas, legal? E aqui tem uma ferramenta chamada Smart Art que a gente vai ver numa próxima aula. Com relação a gráficos, tá? Então tem uma série de gráficos que a gente pode inserir, né? Que a gente para representar as informações que a gente tem numa determinada planilha, e a gente vai ver isso numa aula futura também logo logo, legal? E por fim, a gente tem aqui caixas de textos, né? Então eu consigo, por exemplo, inserir uma caixa de texto no Excel, mais ou menos parecida com a inserção das formas aqui, que também tem a caixa de texto aqui, ok? Eu consigo inserir, deixa eu apagar esse cara aqui. Eu consigo inserir informações de cabeçalho e rodapé. Então a gente já viu numa aula passada, na aula passada, como que a gente faz isso, né? Clicando nesse botãozinho aqui, layout de página, é a mesma coisa, vai vir aqui para o cabeçalho e rodapé. A diferença é que ele habilita esse monte de informações aqui, e a gente vai fazer uma aula específica sobre isso também. Ele habilita guia design, ok? E aí, por fim, vamos voltar aqui na função. Eu também consigo colocar o word art, que são alguns estilos de letras diferenciadas, né? Assinatura, isso aqui muito pouco se usa, objeto e símbolos, tá? Essa parte de símbolos aqui, ele vai abrir uma caixinha com símbolos que normalmente você não vai ter no teu teclado, tá? Então são caracteres diferenciados aí para você inserir numa célula. Então, por exemplo, eu quero inserir aqui esse símbolo que é uma letra grega chamada ômega, né? Então eu clico nele, clico em inserir, e quando eu fechar você vai ver que ele está aqui ó, na célula que estava selecionada. Ok? Bom, então pessoal, essa aí foi a guia de ferramentas inserir, tá? Então a gente viu aí como que insere imagens, cliparts, formas. Também vimos aí que é possível inserir gráficos e a gente vai ver uma aula sobre isso. E também a gente viu com relação a textos. E aqui tem aqui os hiperlinks, tá? Que é utilizado também, e a gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Legal? Pessoal, se você gostou, a gente já está com quase 10 minutos de aula. Se você gostou do que viu até agora, de todas as aulas do curso, compartilha, dá um like, se inscreva no canal se não inscreveu ainda, ativa o sininho e valeu, muito obrigado por estar acompanhando a gente nesse curso. Legal? Valeu pessoal e até a próxima aula. Obrigado.